Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, Douglas Cavalcante, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume. Bem pessoal, direto da fonte divina da criação, encarnado nesse corpo físico, nesse veículo, nesse avatar, vamos agora falar o que é a vontade do Pai, né? Procuraram Jesus, Maria, ali seus irmãos, e Jesus no meio da multidão, e aí perguntaram, né? Sobre Jesus, onde é que ele está, e está ali ensinando, está orientando ali, né? Eu estou trazendo mais ou menos uma ilustração para você entender, e aí chegaram e falaram: Jesus, seus irmãos estão aí, sua mãe está aí. Aí Jesus, ele quis dar um exemplo, na verdade. Quem são meus irmãos? Quem são aqueles que fazem parte da minha família? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus quis dizer nesse sentido. Está me entendendo? E qual é a vontade do Pai? Existe o bem e o mal. A vontade do Pai é que você pratique o bem. O mal só existe por questão de livre-arbítrio, por questão de justiça, né? O Criador, tendo conhecimento da luz e das trevas, ele colocou à nossa disposição. E o que é a luz? O que é o bem? Por exemplo, atos que são ruins, né? Como a gente vê inúmeros casos aí de pessoas que cometem muitos atos ruins e não mudam, né? A vontade do Pai é que ela venha mudar, que ela venha se transformar, se auto-transformar o tempo todo, porque vai vir provas, vai vir dificuldades, vai vir lutas, em todos os sentidos, em todos os meios, sempre o mal ele vai se manifestar. É a forma de você usar a sua ferramenta do bem para combater esse mal. Né? Eu lembro que uma vez eu ajudei uma mulher, há muitos anos atrás, que ela estava determinada a abortar o seu filho. E eu fiz um trabalho na consciência dela, de ajudá-la a se conscientizar que o aborto não seria a solução. Ao contrário, traria mais problema para ela. Né? Em todos os sentidos de consciência, uma vida que está chegando, que não tinha nada a ver, tá me entendendo? Com um caso, o que aconteceu, tá? Em relação a ela, e ela tinha que criar uma maturidade para entender que era uma nova oportunidade que ela estaria dando a um ser que estava chegando e que esse ser lá na frente talvez poderia ajudá-la. E aí consegui com muito trabalho ajudá-la nesse sentido de ela abrir a mente e entender, né? Justamente esse ensinamento. E aí o que aconteceu? O tempo foi passando, os anos foi passando, e a criança foi crescendo na barriga dela. E ela ficou com aquilo na consciência dela, que eu falei: não aborta o seu filho, cuida dele, dê amor, porque amanhã pode ser que ele te surpreenda. Passou um tempo, nunca mais a vi. Aí depois de muitos e muitos anos, encontrei uma amiga dela, que eu perguntei sobre aquele filho que estava na barriga dela, que ela estava grávida na época, que eu ajudei a conscientizar de ela não colocar aquela criança para fora. E aí o que aconteceu? Aquela amiga dela falou: poxa, o filho dela cresceu, casou, e hoje ela mora com o filho e com a esposa do filho. Ele cuida dela. Então, pessoal, tem coisas que a gente vai ver lá na frente, por isso tem que plantar o bem o tempo todo. O bem que você planta é o bem que você vai colher. Ah, mas aí o mal vem. Não tem problema, o mal tem que transformar ele em bem. Nós temos que transmutar isso. Nós temos que transformar energia negativa, transformar em energia positiva. Guerra, transformar em paz. Está me entendendo? Então nós temos que sempre buscar esses caminhos. Então quando perguntaram a Jesus, né, comentaram com ele que a sua mãe e seus irmãos estavam ali, Jesus ele falou: aquele que faz, ele mandou para todos nós, aquele que faz a vontade do meu Pai, a vontade é boa, perfeita e agradável. Tem que ser a bondade, não a maldade. É como eu falei, a maldade existe por questão de justiça. Tipo assim, vou mostrar os dois lados da moeda. Tá aqui, ó, o lado A e o lado B. O lado A representa a luz, o lado B representa as trevas. Eu não te aconselho a entrar nas trevas, mergulhar nas trevas, mas você aplicar a luz. Por maior que seja a revolta, dificuldades que você passe, você tem que transcender e vencer essa dificuldade.
Quando se fala transcender, pessoal, significa ir além. Você tem que usar a sua fé, a sua positividade, você tem que usar a sua força que você tem interior para você transcender e vencer essa barreira, esse mal. Então, fazer parte, tá, da família de Deus, todos nós fazemos, mas ser agradável ao Criador, à criação, à natureza, é fazer a bondade, não a maldade. E nós temos que aproveitar nesse momento que nós estamos passando por aqui, por esse mundo, para nós aplicarmos a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. É agradável, é algo que nos traz leveza, é algo muito sutil, leve, sabe? Aquela vibração boa, aquela energia boa, de paz, de tranquilidade. E é isso que nós temos que aplicar. Então, fazer a vontade do Pai é uma vontade boa, perfeita e agradável. É estar unido, é estar junto, é estar em paz, é ser participativo, é compartilhar, sabe? É ajudar o tempo todo, compartilhar, ajudar. É aplicar essas coisas repetidamente. O bem, aplicar o bem repetidamente. Mas o filho está revoltado porque entrou nas trevas, ou porque se envolveu nas trevas. Sim, acontece revolta, rebeldia, baixar a vibração, mas temos que elevar as vibrações. Pensar negativo, tem que pensar positivo. E fazer a vontade do Pai é essa, é você vencer as suas sombras, é você vencer o seu inferno, é você vencer o mal com o bem, e aplicar isso o tempo todo. É você fazer parte de um reino justo, de paz, de tranquilidade, um reino de amor, né? É você fazer uma transição tranquila, por mais difícil que seja. Não vai haver erros, vai haver falhas, mas aí você se levanta de novo, entendeu? A vida ela é feita de transições e temos que vencer as transições, se aperfeiçoando dia após dia, combatendo e desapegando de tudo, porque um dia nós vamos deixar a matéria, isso é natural, não tem como fugir disso, porque nós não somos o corpo, no momento estamos nele, nós somos a energia, o que chamam de espírito, a religião, né? Então nós temos que deixar o corpo vai voltar para a natureza, e os sentimentos, os sentidos, o apego, nós vamos ter que trabalhar isso, para voltar ao nosso estado normal de espírito, de energia consciente. A energia que só tem as ideias do que é. Ela viveu aqui e soube o que é isso. Sentimentos, o amor, que ela só conhecia de verbo, como um verbo. Ela, quando encarnou, ela viu o que é amor. Então nós temos que vencer e fazer a vontade de Deus, fazer parte da família do Criador, fazer parte da família do todo, da fonte de todo o cósmico, é justamente a prática constante do bem, da bondade. A maldade, como eu já falei, só existe as trevas por justiça de mostrar que existem os dois lados. É como um pai pegar um filho e uma filha e mostrar a eles que tem dois lados. Um pai e uma filha, meu filho, tem aqui o café e tem o leite. O café representa as trevas. Só um exemplo, não quer dizer isso, né, pessoal? E o leite representa a luz. É a mesma coisa você estar dentro de um quarto fechado e você chegar para o seu filho e para a sua filha, vou te mostrar o que é as trevas. Você apaga a luz, quarto fechado, vai ficar tudo... Tenta encostar. Não vai encostar. Está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada. Um cego, uma pessoa que é cega, pergunta a ela como é que é o mundo. Ela vai falar tudo escuro. Ela não vê nada. Porque no corpo físico ela não vê. Quando ela deixa o corpo, que ela vê. Físico é que ela vê que ela viveu uma experiência. O que muitos chamam de holografia, ilusão e etc. É aí que ela vê que ela é energia que viveu a experiência. E Jesus, quando veio, passou por aqui, falando sobre a experiência dele, nos ensinando, nos orientando, que ele fala lá no final que ele venceu o mundo, entregou o Espírito, ele quis dizer o seguinte sobre a família, tá? A família, minha família, é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Significa o seguinte, o meu Pai,
ele tanto é criador do bem como do mal. Porém, ele está dando a opção de vocês escolherem o que vocês querem. Porque é ali que você vai identificar o ser. E o ser que escolhe o bem, ele se identifica com o Pai. Porque o Pai escolheu a bondade, não a maldade. Mas ele colocou a maldade como forma de justiça, para que houvesse uma opção nossa de escolher as trevas ou a luz, a bondade ou a maldade. Então muitas das vezes você vê pessoas fazendo maldade porque elas escolheram aquilo ali. Um dia elas despertam e vêm para o lado da bondade. Quero mandar um beijo aí, tá? O pessoal aí que está os facebookianos aí, Olga, tá? Michele Ferreira, beijo no coração do pessoal aí que está assistindo aí a live, gratidão. E aí o que acontece é isso. Então, aqueles que fazem a vontade do meu Pai, a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Ah, mas o mal existe como forma de justiça, para que nós possamos fazer as escolhas. Então existem energias que experimentam o mal, e aí o que você vê aí? Viciado, dependente químico, né? Agora se fala dependente químico, mulheres que em opção se envolvem, vendem um corpo, isso e aquilo, homens também que vendem, tá? Não é só mulher não, se corrompem, tanto na política como no trabalho, negócios feitos de qualquer forma, mas eles têm ali a opção de fazer a coisa correta, né? Ou faz a coisa correta ou incorreta. No trabalho, às vezes, o empregado, né? Ele é mal remunerado, ele não é reconhecido, ele é manipulado. Aquele patrão tem a oportunidade de dar a ele a melhor oportunidade de ele poder proceder da forma correta, né? Mas o próprio patrão tira dele também. E às vezes acaba estimulando aquele empregado a aplicar o mal, né? E não deve se aplicar o mal. E aí o que o empregado tem que fazer? Ele tem que buscar um outro emprego, uma oportunidade onde ele possa trabalhar. Por exemplo, no meu trabalho, existem coisas lá que são irregulares, tá? E aí uma vez eu cheguei para o meu chefe e falei assim, ó, ele estava passando, e falei, ó chefe, isso aqui não está da forma correta. Porém, o senhor depois não pode me julgar da forma correta que eu vou fazer. Porque da forma correta, dentro da minha função, eu vou aplicar aquilo. Porque está dentro da minha função. Ah, mas isso daqui é uma regra que nós não aceitamos. Chefe, com todo respeito, se não querem, me retornem para a base. Me retornem para o meu lugar e lá eles vão me colocar no posto correto. Da forma correta. Para mim atuar da forma certa. Caso contrário, não vão poder negar aquilo que eu vou fazer, que me dá os meus direitos. Aí ele ficou quieto na hora. Então existem coisas, a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Existem coisas que a gente tem que transmutar, transformar. Daquele dia em diante ele não se envolveu mais. Como quem diz assim, ele não falta, ele faz de tudo para não chegar atrasado, ele procura ter uma vida correta, de uma forma errada, porque ele está numa posição errada. E você acha que eu parei de buscar outros meios? Não, estou buscando outros caminhos. Mas ainda estou lá no meu trabalho. E falei para o meu chefe, estão abrindo outras portas para mim aí, mas eu estou estudando, estou analisando. Então, porque a vontade da criação da fonte, pessoal, é uma questão de raciocínio. Tudo que nós temos no universo é permissão do próprio universo, criação, tá? Dentro dessa criação, qual é o caminho que nós temos que traçar? O caminho do bem. Ah, mas existe o caminho do mal. Por justiça existe. Porque assim como a luz, as trevas. E nós temos que buscar o caminho que vai nos trazer o quê? Uma vibração boa, uma paz interior e exterior também. E é o caminho do bem. Aqui que eu estou falando não tem nada a ver com religião, templo, cor, raça, nada. Não, são qualidades que nós devemos obter com o decorrer da vida. Tem aqueles que querem fazer o mal, o problema é deles. Triste, é triste. Sabe por que é triste? Porque são caminhos que só vão levar às profundezas
do seu próprio inferno, das suas próprias sombras. Quando ele busca um caminho de luz, de bem, de paz, é diferente. E é esse caminho que nós temos que buscar, um caminho de paz. Um caminho de bondade, de leveza, de tranquilidade. Devemos estar em paz conosco e com os demais. E nisso que você vai buscando essa paz, aí você começa a compreender o que Jesus quis dizer. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai é minha família. Jesus não estava falando da família de sangue, não. Jesus estava falando da família espiritual, da família das energias, da sua mesma vibração. Jesus estava dizendo isso, a família espiritual, não é de sangue, porque tem familiar de sangue, que ele, se tu deixar, ele vai te levar para o fundo do poço, ele vai arrasar com a tua vida. É a família espiritual. E aí quando você, por exemplo, eu tenho parentes meus, eu amo todos os meus parentes de sangue. Mas se eu ver algum parente meu que quiser me levar para as trevas, para o fundo do poço, ó, segue seu caminho, que eu vou seguir o meu. Dessa forma não tem como andar. Não tem como. Eu tenho que procurar o caminho do bem, da paz e do amor. Porque esse é o caminho que me traz uma leveza, que me traz um ambiente agradável. Existe dinheiro que compre a paz? O que vale mais, o dinheiro ou a paz? O que adianta ter tanto dinheiro e viver em tormento, aflição, sofrimento, enquanto tem muitos que têm pouco, mas vivem em paz? Não tem dívidas, nada disso, vive em paz com a sua vida organizada. Não é melhor? Raciocínio. Então, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele estava falando, aqueles, envolveu todos. Então, você, como filho, irmão, família espiritual, faz a vontade do Pai. Qual a vontade do Pai? Boa, perfeita e agradável. O Pai quer coisa boa, a fonte quer coisa boa para você. Mas colocou o mal também, para você fazer uma escolha, para te colocar o seguinte, está aí ó, como justiça, o caminho da luz e o caminho das trevas. O que você vai escolher? Escolheu o caminho das trevas, amanhã caiu, sofreu, se machucou, morreu, isso e aquilo, você escolheu. O Pai não escolheu isso para você, Ele colocou as opções. Então nós temos que escolher o caminho do bem e da paz, o caminho da leveza, da tranquilidade, se envolver e colocar a mão onde pode. Esses fazem parte da família de Jesus, por isso que Jesus falou isso. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esses são minha família. Porque Jesus estava se apresentando ali como um espírito encarnado, família espiritual. Ele não estava falando da família carnal. Família carnal é uma coisa, ele estava falando da espiritual, porque nós vamos deixar a matéria e vamos voltar para o espírito. Mundo das energias. Vamos deixar a matéria e vamos voltar para as energias. Consciência, nós somos consciências. E o que nós temos feito como consciências? O que nós temos aplicado conhecendo o bem e o mal? As trevas e a luz. Eu tenho escolhido a luz o tempo todo. Desde que eu cheguei nesse mundo, eu já aplico a bondade. Já é minha natureza. Quem me conhece sabe. Fui levado por várias vezes pelas trevas para me atuar nas trevas. Houve momentos que eu caí devido a energia pesada em excesso sobre mim, como se fosse uma legião me impulsionando a fazer aquele mal. E acontece isso com você também, influências. Você às vezes é levado aonde muitos falam chips, isso, aquilo, mas você tem que combater esses seres e mostrar a eles, ó, o caminho não é esse, vocês me empurraram para lá. Eu não queria entrar lá, mas eu voltei, eu consegui sair de lá, sair do buraco, sair do inferno, sair do umbral e voltei para a luz de novo. E vocês ainda continuam aí? Tem que ir para a luz, tem que subir, não tem que descer. Tem que aumentar a sua vibração, não baixar. E nem ficar estacionado, tem que estar sempre se elevando, porque existe uma batalha muito grande.
Então a vontade do Pai é que a gente vença o mal. Tá aí, ó, o bem e o mal. Eu quero ver quem vocês vão vencer. E nós temos que ser essa diferença. Você tem que ser essa diferença. Esses fazem parte da família que Jesus falou. A vontade do Pai. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que é a bondade, o amor. Amar o próximo, amar aquele que está caído. Você não precisa ir lá onde ele está, mas você pode dar uma palavra a ele. Tem aqueles que estão preparados para entrar no inferno, no umbral, fazer um trabalho de resgate e voltar. Eu faço isso desde criança, até hoje. Só que às vezes eu dou um tempo, porque tem que me reabastecer de energia para mim ir lá ajudar aquela energia que está ali envolvida nas trevas, naquele poço, tirar de lá. Às vezes eu tenho que ir lá só deixar uma palavra de paz, porque ele não quer sair de lá, ela não quer sair de lá. Ontem eu estive com um internauta que estava me contando a história dele, muito triste, e que agora ele está se recuperando, né? Ele está mudando, ele está se transformando, e a gente está aí numa troca de informação. Eu estou ajudando ele. É mais um, né? Tem vários aí. A nossa missão é essa, a minha missão é essa, né? É de estar sempre trabalhando dessa forma. E aí eu estava ajudando ele estava falando comigo, né? Que se ele tomar um copo de cerveja, acabou a vida dele. Porque ele foi dependente químico nessa área de álcool, alcoólatra, né? E se ele tomar um copo, já era, acabou a vida dele. Então estou ajudando ele, orientando, e ficamos horas conversando, foi muito bom, né? O papo foi muito bom. E isso foi na rua, pessoal, foi no meio da rua que aconteceu isso. E aí me trouxe a reflexão dessa mensagem. Ele não é minha família de sangue, presta atenção, mas ele quer fazer a vontade do Pai, ele quer sair daquilo. Ele falou: eu quero evoluir, eu quero melhorar, eu quero me libertar do álcool, né? Então ele faz parte da família do Pai, faz parte da minha família, entendeu? Então a partir do momento que ele demonstrou isso, já é um ser que eu vou ajudar mais ainda. Entendeu? Por quê? Porque ele quer sair daquela vida. Ele quer parar de beber. Ele quer deixar de ser dependente químico. Então ele quer fazer parte da família. A família do Pai. Que é boa, agradável. É boa e agradável. A vontade do Pai é boa, agradável e perfeita. Perfeita por quê? Porque você está saindo das trevas para a luz. Então Jesus, Maria e seus irmãos estão aí. Sua família. Aí Jesus falou: opa, calma. Vocês estão falando, estão vendo com os olhos físicos. Eles são minha família de sangue. Agora eu vou falar com os olhos espirituais, olhos de energia. Minha família que faz a vontade do meu Pai. Se eles estiverem fazendo a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, é a aplicação do amor, do perdão, da bondade, da autotransformação, da evolução, se lapidar, melhorar dia após dia, arrancar os espinhos. Esses sim são a minha família, que buscam a retidão, a paz, o amor. Esses fazem parte, que buscam a luz. Jesus não estava falando como homem ali, não, estava falando já como um ser espiritual, um ser energético, uma consciência vibratória de alta elevação. Ele já estava falando de outra forma. Entendeu? Da mesma forma Buda. Buda era a mesma coisa. Buda, olha só que coisa interessante. Esses dias eu estava conversando com um pastor, a gente estava conversando sobre Buda, né? Aí ele falou: cara, interessante, eu vou estudar mais sobre Buda. Eu falei: estuda, pastor. Aí eu estava falando para ele: Buda, ele largou toda a família de sangue. Foi ao contrário. Jesus ainda foi levando. Buda, 500 anos antes, Buda, ele existe 500 anos antes de Jesus. Buda largou a família de sangue. Sabe por quê? Porque ele viu que tinha muita coisa errada. Em termos financeiros, largou um palácio. E Buda, a história de Buda é um fato. Não é uma história, não, é um fato. É real, tá?
ele viu que tudo aqui era ilusão, ele chegou ao estado máximo de consciência. Ele viu que a família real é a família espiritual. Da consciência, mudança de consciência, é autotransformação interior, para que no exterior venha se espalhar e venha ser levado a outros seres que estão encarnados. E Buda, quando ele viu que ele estava dentro da ilusão, ele largou tudo no palácio. Abriu mão de tudo. O pai dele ficou impactado com aquilo, né? Beijo no coração aí da Michele, Vanessa, Áurea. Ô Célis, beijo no coração do Célio Queiroz aí, né? Um beijo no coração de todos aí que tem participado. E aí, Buda largou tudo, pessoal. Tudo. A família toda, porque ele percebeu que tudo era ilusão. O dinheiro, ele só é necessário. Se você for procurar a oração de Agur, Salomão faz Salomão rico. Salomão, como se fosse hoje, bilionário, trilionário. Mas chamou a atenção de Salomão a oração de um homem chamado Agur. E Salomão cita o nome desse homem na Bíblia. A oração de Agur era: que eu não tenha muito para que eu me perca, e que eu não tenha pouco para que eu mendigue, para que eu não tenha pobreza, mas que eu tenha o necessário para que eu possa ter uma vida boa, uma vida de paz, uma vida tranquila. Porque o muito além, a maioria se perde, são poucos aqueles que conseguem se manter. E o pouco empobrece demais, é mendigaria, miséria, também não é bom. Então, é o equilíbrio. O que Agur quis dizer e mostrar a Salomão, que Salomão se admirou, foi isso, é o equilíbrio. Então, quando perguntaram a Jesus, quem é minha família? Jesus, é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Espiritualmente, Jesus estava falando ali. A pessoa é boa, aplica a bondade que eu aplico, aplica o amor que eu aplico, é minha família. Por exemplo, a Olga Carvalho, aplica a bondade que eu aplico, você é minha família. A Michele Ferreira, aplica as sementes de bem que eu aplico e lança no coração de cada ser, é minha família, vocês são minha família. Assim é a Áurea, a Vanessa, o Célis, e etc, etc. O João, a Maria, aplicou a bondade, Jesus quis dizer isso. A minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai, e a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, não é má, não é ódio, não é revolta, não é raiva. Ah, mas o mal que existe, o Pai permitiu por justiça, livre-arbítrio. Até para identificar o que você vai escolher. O que você vai escolher? As trevas ou a luz? A paz ou a guerra? Entendeu? Há situações na nossa vida que nos levam à guerra, mas temos que travar, porque a guerra não vai resolver. A guerra não vai resolver. O que vai resolver é a paz. Há momentos em que a guerra é só para despertar, mas não vai resolver, é a paz. É a consciência. A guerra tem que ser de consciência. Não é o dando um tiro no bandido, matando ele, que vai resolver, porque violência gera violência. É o chamando ele, irmão, larga essa vida. Cara, para com isso. Esse não é o caminho. Pratica o bem. Quando dá uma palavra a uma pessoa, cumpra. Não importa o tempo que vai levar, explica a ela, ó, vou fazer na hora certa, eu vou aplicar isso. Tem uma dívida com alguém, ó, entre em contato, ó, eu vou pagar. Nem que seja devagarzinho, mas vou pagar. Está devendo alguém de uma outra forma, ó, vou acertar contigo. Vai fazer um acordo, dá uma palavra, eu não posso agora. Por exemplo, o Célis, eu dei uma palavra a ele de um grande negócio, né, que ele desenvolve na AMP, e eu vou, no momento e na hora certa, entrar no negócio, que eu tenho planos e projetos com esse negócio e outros negócios que existem, né? No momento eu não posso entrar. Então hoje eu tenho compromisso agora de manhã, né? À tarde tem um outro compromisso numa associação eclesiástica de ministros evangélicos do Rio de Janeiro. Fui convidado pelo presidente da associação, vou lá.
né? Então existe vários compromissos que eu marquei, agendei, eu tenho que cumprir. Para isso eu tenho meus dias de folga, que é hoje, amanhã eu trabalho. Meus dias de trabalho eu não posso me comprometer com ninguém, porque eu tenho que trabalhar. Então isso é fazer a vontade do Pai. Porque o Pai fala lá, meu filho está buscando os meios corretos, honestos, de bem, de paz, se lapidando, melhorando, evoluindo, se esforçando e desapegando. Porque eu vou deixar a matéria e vou voltar para o Pai. O Espírito volta a Deus. Aí você que não entende que Deus está dentro de você, um dia eu vou gravar uma outra live e falar sobre isso. Poucos dias eu impressionei um evangelista. Mostrei algo a ele que ele nunca tinha visto, desde que ele chegou no planeta, né? E ele, na mesma hora, ele disse que o Espírito confirmou com ele ali. Outro dia eu gravo uma live falando sobre isso. Tá bom, pessoal? Então vamos fazer a vontade do Pai, se harmonizar, se amar, se perdoar, se alegrar, se lapidar, evoluir, melhorar dia após dia, e que seu dia seja maravilhoso. Graça, paz e luz. Ó, já está chegando o WhatsApp aqui de um pessoal aqui. Vou responder aqui agora. Que todos tenham um dia maravilhoso. Graça, paz e luz. Faça a vontade do Pai. A sua família é quem faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai é boa, é perfeita e é agradável. Não é a família de sangue, não. É a família de consciência, a família espiritual. Shalom, namastê.